Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos estudar História, módulo 5. Então, nós aprendemos que, a partir do desenvolvimento da agricultura, da pecuária, a quantidade de alimentos aumentou, né? Muitas pessoas praticavam a agricultura e a pecuária. Então, outros grupos de pessoas se dedicavam a produzir outras coisas, como, por exemplo, tecido, vasos, enfeites, armas, joias, tá? Então, nem toda pessoa se dedicava à agricultura, tinham aqueles grupos que se dedicavam a outras coisas. E o que acabava acontecendo? Esses grupos faziam trocas, por exemplo, se eu produzia cenoura e um grupo que mora perto da minha casa faziam roupas. Então, a gente trocava esse tipo de alimento para que todo mundo pudesse ter um pouquinho de cada coisa, tá? Então, essas trocas eram feitas para que todos se beneficiassem de alguma forma, tá? Então, eram essas trocas que aconteciam. E num tempo muito distante, as pessoas passaram, né, a trocar essas mercadorias não só nos lugares que elas moravam, mas em locais mais distantes. Então, eles percorriam longas distâncias para que fossem, né, comercializados o que eles tinham ali. E essas pessoas eram chamadas de viajantes comerciantes, tá? Lembrem desse nome, por favor. Eles eram chamadas de viajantes comerciantes, porque eles iam para outros locais comercializar o que eles produziam, certo? E depois de tudo isso, dessas trocas, nós estudamos sobre a Rota da Seda, tá? A Rota da Seda era um sistema de estradas que transportavam muitas coisas valiosas, tá? Que coisas valiosas eram essas? Nós estudamos sobre as especiarias. Vocês lembram que tinham algumas especiarias que eram bem comuns, né, naquela época, como a canela, o cravo, o gengibre, a noz moscada. Essas especiarias, elas eram utilizadas de muitas formas, para fabricar perfume, para fazer medicamento, chá e até para conservar alimento, porque naquela época não existia geladeira, né? Nós vimos também que tinham especiarias que eram muito raras, que valia mais do que ouro, né? E outras que eram utilizadas para tratar dor no estômago, para tratar como medicamento de doença pulmonar, né? Então, as especiarias elas eram muito valiosas. E na Rota da Seda, eles transportavam especiarias, né? Transportavam também pedras preciosas e também pessoas que eram escravizadas, né? Então, tudo isso passava pela Rota da Seda. E nessa rota era muito perigoso andar sozinho, porque aconteciam muitos assaltos. Então, se ali era um local em que passava muitas coisas de grande valia, coisas muito caras, então as pessoas precisavam ter muita atenção e elas costumavam andar em caravanas. O que são caravanas? São muitas pessoas juntas, né? Porque imagine, se você está em um grupo de pessoas, é muito mais difícil alguém te roubar, né? Você terá ali muitas pessoas para te defender. Então, sozinha, se você fosse sozinha, era um trajeto muito complicado e difícil. Então, eles davam prioridade em andar em grupos, andar em caravanas, tá bom? Então, como eu já disse, as especiarias elas eram muito desejadas, eram valiosas, tinham algumas especiarias que valiam mais que o ouro, e as pessoas tinham um sentimento de que se elas andassem com saquinhos de especiarias grudadas no corpo, como se você pegasse um saquinho assim feito de pano e andasse com ele assim dentro da calça ou em algum lugar, elas achavam que elas estavam protegidas, tá? Então era como se fosse um sentimento assim
de que elas estariam seguras se elas andassem com esse saquinho, certo? Então, eu vou falar um pouquinho mais também sobre as viagens portuguesas. Vocês lembram daquele desenho da apostila que a professora mostrou que os portugueses tinham muito medo do mar? Então, lá no século XV, os portugueses decidiram ir para novas terras, né? Buscarem riquezas e para aumentar o território que eles dominavam, tá? Então, o rei de Portugal, ele precisava encontrar uma forma de chegar à Índia. E ele achava que por terra não era possível, era impossível. Então, era necessário ir pelo mar. E eles chamavam o mar de tenebroso, tá? Porque os portugueses, eles tinham algumas técnicas de navegação, só que eles nunca navegaram por lugares muito distantes, tá? E tinham algumas histórias de que as pessoas que navegavam por ali não voltavam, eles achavam que a Terra era plana e que ia chegar algum momento em que eles iam cair no abismo. E também eles achavam que existiam muitos animais marinhos que devoravam as embarcações, que tinham sereias, monstros, então eles morriam de medo, tá? E mesmo com essas crenças que eles tinham, alguns pensadores acreditavam que se eles fossem navegar, eles não iam mais voltar. É lógico que existiam perigos reais, como tempestade, como naufrágio, ataque de piratas, né? A gente sabia que as embarcações eram frágeis e eles não tinham, assim, muitos equipamentos, muitos recursos. Então, essas viagens eram mesmo para aqueles que eram corajosos, tá bom? Se vocês puderem estudar a página 148, ela tem um texto bem certinho sobre o que eu expliquei e uma imagem bem legal, tá bom? Então, o nosso resumo de hoje é esse. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijão!